Olá, meu nome é Isabela, eu sou aluna da turma N8 e eu vou dar início à explicação do nosso trabalho. Meu grupo é composto pelo Bernardo, Enzo, eu, Isabela e Valéria. E a gente ficou com o tema As organizações vistas como organismos. Vou começar falando sobre a metáfora da organização. Bom, a metáfora orgânica, ela oferece uma nova visão para poder entender as organizações. Ao invés de vê-las como máquinas, passamos a compreendê-las como seres vivos que se adaptam e evoluem. Essa visão, ela nos ajuda a entender a importância da interconexão entre os diversos elementos da organização e a necessidade de estarmos sempre atentos às mudanças do ambiente. Muito bem, agora eu vou falar sobre a descoberta das organizações, começando pela evolução da teoria organizacional. Aqui, a ideia é que a percepção inicial do trabalho, que era visto como uma necessidade básica, depois evoluiu para reconhecer necessidades humanas no ambiente de trabalho. Sobre os estudos de Hawthorne, que ocorreram entre os anos de 1920 a 1930, eles investigaram como as condições de trabalho impactam a produtividade e revelaram que as interações sociais e organizacionais informais influenciam a produtividade. Já a teoria da motivação de Maslow inclui necessidades fisiológicas, sociais, psicológicas e também de autorrealização. Com isso, as organizações devem ir além da remuneração, promovendo o crescimento pessoal dos empregados. A integração das necessidades individuais e organizacionais traz a ideia de criação de funções mais enriquecedoras, que também estimulem a autonomia e responsabilidade, e também propostas para poder substituir a administração autoritária por abordagens que sejam mais colaborativas. Os sistemas sociotécnicos trazem o reconhecimento da relação entre aspectos técnicos e humanos nas organizações, e entre os exemplos de falhas eram mudanças tecnológicas, e a gente tem o exemplo do caso da mineração de carvão. Sobre o atendimento das necessidades organizacionais, temos a autorrealização, que é o envolvimento completo e o reconhecimento, além das necessidades sociais, que seria a interação entre colegas e atividades sociais. As necessidades psicológicas, que seriam os planos de saúde e segurança no trabalho, e, por fim, as necessidades materiais, no caso, são os salários e boas condições de trabalho. Agora, sobre o reconhecimento da importância do ambiente, temos as organizações como sistemas abertos. O conceito das organizações como sistemas abertos, ele reflete uma mudança significativa na maneira de poder compreender como as organizações interagem com seu ambiente. Em vez de se verem como entidades fechadas e autossuficientes, elas agora são entendidas como organismos que dependem de uma troca constante com o ambiente externo para poder sobreviver e se adaptar. Agora eu destaco os principais conceitos da abordagem dos sistemas abertos. O primeiro é o sistema aberto, que são as organizações, assim como organismos biológicos que interagem de forma constante com seu ambiente, trocando estímulos e transformando internamente e gerando respostas. Isso é importante para poder sobreviver e evoluir. Já a homeostase, ela refere-se à capacidade de um sistema de manter um estado estável e regular nas suas operações internas para poder responder a mudanças no ambiente. Organismos e também organizações precisam desses mecanismos de controle para poder corrigir os desvios e conseguir manter a estabilidade. A entropia é a tendência natural de sistemas fechados que se degradam ao longo do tempo. E para poder conseguir evitar a entropia, os sistemas abertos eles necessitam importar energia
ou recursos do ambiente. A variedade requerida para lidar com a complexidade do ambiente, os sistemas precisam ser internos e também suficientes complexos para responder à diversidade de estímulos externos. Quanto a maior variedade do ambiente, ser mais complexo deve ser um mecanismo interno. Já a equifinalidade, os sistemas abertos, eles têm muitos caminhos para alcançar os mesmos resultados. Isso permite uma grande flexibilidade na adaptação e estratégias diversas para resolver problemas semelhantes. Por fim, a evolução do sistema, que se dá através de um ciclo de variação, seleção e retenção de características, permitindo a adaptação do sistema para formas mais complexas e diferenciadas, conforme também as necessidades do ambiente em si. Agora, fechando minha parte da explicação, trago as implicações práticas dos sistemas abertos. Sobre a importância do ambiente externo. As organizações, elas devem considerar seu ambiente externo. Isso seriam os clientes, os concorrentes, os fornecedores, o governo, entre outros. Isso para poder planejar e também operar de maneira mais eficaz. Isso seria também a adaptação a mudanças externas, que é essencial para a sobrevivência e o desenvolvimento de estratégias. As organizações como sistemas interrelacionados, elas são compostas por subsistemas, que seriam os indivíduos, equipes, departamentos, entre outros. E eles interagem de uma forma integrada. Isso é a coordenação entre os subsistemas, que é muito importante para o funcionamento efetivo da organização. E, por fim, o alinhamento interno e eliminação de disfunções, que seria a teoria de sistemas abertos, dando destaque ao alinhamento entre os subsistemas para poder evitar as disfunções e aumentar a eficiência. E esses sistemas de controles internos, eles precisam ser complexos para poder gerenciar os eventos externos de modo que promova uma estrutura empresarial mais flexível e adaptável. Aqui eu finalizo a minha parte da explicação e agora a minha colega vai dar continuidade. Obrigada. Olá, pessoal. Meu nome é Valéria, dando continuidade à explicação. Vamos falar um pouco da teoria da contingência, que é a adaptação ao ambiente. E ela, é vista, ela trata de organizações como sistemas abertos, Seria a necessidade de equilibrar demandas internas e a adaptar-se ao ambiente. Os princípios básicos da teoria da contingência seria que não existe uma única forma ideal de organização, a abordagem depende do ambiente da tarefa e o sucesso depende de alinhamento entre estratégia, estrutura, tecnologia e ambiente. E aí, na teoria da contingência, em 1950 houve um estudo pioneiro feito por Burns e Stalker, no qual contribuiu muito, para as abordagens, porque eles fizeram um estudo de uma diferenciação entre as organizações mecanicistas e as organizações orgânicas, no qual empresas foram testadas dos setores de fibras sintéticas e engenharia eletrônica. E aí, esse estudo teve grande relevância porque ele mostrou como as empresas elas ajustam padrões organizacionais para enfrentar diferentes níveis de mudança ambiental. E aí, se tratando das abordagens dessas organizações, das abordagens gerenciais das organizações por ambiente, temos a estável, que é quando a organização ela funciona de uma forma mais burocrática, que seria mais questão de hierarquia e regras. Tem a turbulento,
no qual as equipes são multidisciplinares e funcionam de forma cooperativa e flexível. E temos também a integração bem-sucedida, né, no qual as organizações elas possuem atitudes cooperativas, têm liderança habilidosa e existe um sistema de recompensas adequadas. Por fim, a essência da teoria da contingência, a gente pode ressaltar 3 pontos, que é: o estilo organizacional deve refletir o ambiente externo, diferenciação e integração são ferramentas-chave para se adaptar às mudanças, e cada subunidade pode exigir um grau diferente de flexibilidade. E aí, né, indo nessa linha de raciocínio, Burns e Stokes, eles deram continuidade ao estudo sobre as organizações, né? E aí continuou falando sobre a organização mecânica e orgânica por volta de 1960. Né? Eles trataram, né, da variedade das espécies organizacionais, que seria o quê? Diferentes espécies de organização para ambientes diversos. E aí a gente tem que falar desses tipos de organização, né? A gente vai ressaltar assim, que seria a máquina burocrática, onde há alta centralização e padronização, né? E o ambiente é simples e estável. Tem a forma divisionalizada, no qual possui divisões independentes, adequadas mais para grandes empresas. Essas duas, elas possuem, né, na verdade, características bem parecidas. Por quê? São organizações no quais as estruturas elas são mais rígidas e centralizadas, no qual, né, a eficiência em ambientes simples e focados, né, em resultados. E essas duas, né, infelizmente, as limitações, né, nesse tipo de organização, no qual uma delas é a lentidão e ineficácia em ambientes turbulentos e sonoros. Seguindo aí nesse estilo, também tem a burocracia profissional, no qual existe autonomia para profissionais e ela é ideal mais em ambientes inovadores, né? Características dela é a padronização por treinamento e normas operacionais. A aplicação, né, desse tipo seria mais em universidades, hospitais, organizações profissionais. E o desafio é a dificuldade de adaptação a ambientes em rápida mudança. Existe também a estrutura simples, que mais, né, tem a flexibilidade e a centralização dela é no líder. E é típica de startups e empresas jovens e inovadoras, né? Uma das características deste tipo são decisões rápidas em ambientes instáveis. E ela é mais viável, né, a aplicação em pequenas empresas, como já ressaltado acima, em startups inovadoras. E também tem a adocracia, que ela é de uma estrutura mais flexível e temporária, orientada a projetos. São organizações temporárias, né, e altamente colaborativo e flexível. Exemplos de aplicação que poderia ser feito, né, da adocracia seriam empresas de tecnologia, consultoria, indústria criativa, como por exemplo cinema e propaganda. E o formato delas é mais para organizações virtuais e equipes distribuídas.
E aí, visto tudo, né, há as divergências na análise organizacional, né, ressaltando a escola de adaptação gerencial, no qual as administrações podem desenvolver um bom ajuste entre organização e ambiente, e a escola da seleção natural, no qual o ambiente exerce controle final, direcionando as organizações ao longo do tempo. Por fim, percebe-se, né, conclui-se que a variedade é a força das organizações, né? E a gente pode ressaltar 3 pontos, que é: cada tipo de organização possui nichos específicos, ambientes sonoros que favorecem estruturas mais orgânicas, e outro ponto é a combinação de inovação, adaptação e flexibilidade, ela é essencial para o sucesso das organizações. Oi, pessoal, meu nome é Enzo, eu vou estar dando continuidade ao nosso trabalho. O meu tópico é teoria contingencial, a promoção da saúde e do desenvolvimento organizacional. Essa teoria enfatiza que as organizações devem alinhar suas relações internas ao ambiente externo para prosperar. Os principais pontos são os diagnósticos das condições ambientais e da compatibilidade organizacional, a identificação de padrões de ajuste para adaptação às mudanças e o desenvolvimento das relações equilibradas, evitando conflitos internos e promovendo coerência com objetivos organizacionais. Os pesquisadores apresentam modelos prescritivos e diagnósticos para resolver problemas organizacionais, adaptando estratégias e diferentes ambientes, incentivando a diferenciação e integração entre departamentos para atender demandas diversas. A promoção da saúde organizacional. Morgan associa o conceito de saúde organizacional à capacidade da organização de funcionar de forma eficaz, em que um ambiente em constante mudança, organizações saudáveis conseguem resolver conflitos internos entre subunidades, garantir que os subsistemas organizacionais estejam alinhados com objetivos gerais, adotar estratégias para a integração e diferenciação, equilibrando a necessidade de unidades específicas e os objetos coletivos. Vou falar desse outro tópico também, que é a seleção natural, as organizações vistas da perspectiva da ecologia da população. A perspectiva da ecologia da população aplica a teoria da evolução de Darwin às organizações, destacando que elas competem por recursos limitados e que apenas as mais adaptadas sobrevivem. O ambiente atua como filtro, selecionando as organizações mais adequadas às condições existentes. A análise foca a evolução da população organizacional, considerando várias seleções e retenção, em vez de mudanças individuais, apesar de enfatizar a seleção natural e o impacto do ambiente no sucesso organizacional. A abordagem crítica, por seu determinismo, é por subestimar a capacidade das organizações de inovar e influenciar o ambiente. O conceito de seleção natural. As organizações operam em ambientes onde os recursos são escassos, capital, mão de obra e mercado, assim como na natureza, somente aquelas características adequadas ao ambiente conseguem sobreviver. Este processo envolve variação, as organizações diferem em suas características. A seleção, o ambiente escolhe aquelas que o melhor ajustam às condições externas, e a retenção, as práticas e estruturas mais bem-sucedidas são mantidas. Minha apresentação foi essa. Agora a gente vai estar dando continuidade ao nosso trabalho. Bom, nesse trabalho referente às organizações vistas como organismos, né? Eu vou falar agora sobre a ecologia organizacional, criação de futuros compartilhados. As teorias organizacionais tradicionais, como a contingencial, ecologia populacional, entende-se elas como as organizações constantes, né? Que estão em constantes tensões com os seus ambientes, fazendo com que eles sejam tratados de formas distintas, né? E, contudo, com esse entendimento,
os organismos, elas são entidades isoladas e autossuficientes, né? Elas fazem parte de um ecossistema complexo, onde a integração e interdependências são fundamentais na existência e na evolução dessa ecologia organizacional. Bom, falando desse tópico, sobrevivência da adaptação, podemos notar que a evolução ela se entende como um desenvolvimento diário, né? A evolução de toda organização faz com que você sobreviva e você se adapte a essa organização. É como o meio ambiente, né? Ele é composto por outro organismo, né? Por outros organismos e influenciam mutuamente a criação de novas organizações. Então, assim, a gente pode enfatizar isso, as organizações, porque as organizações elas podem moldar o ambiente, né, e determinar como que esse ambiente vai funcionar, né, como que essa organização ela vai funcionar. Então, por isso, a sobrevivência e a adaptação andam juntos, né? A evolução é a sobrevivência da adaptação. Ou seja, para você sobreviver a uma organização, você tem que se adaptar a como ela vai se moldar, né? A como ela vai se constituir. Nesse tópico aqui, nós podemos notar aí que a sobrevivência ela tem várias padronizações, né? Evolução do nível do ecossistema, né? É onde a adaptação dos organismos acontece individual, né? Mas existem padrões a serem seguidos referente aos organismos, né? Padrões em transformações não são aqueles padrões, não são unidades individuais, né? Mas como o coletivo se conecta, como o coletivo se trabalha junto, né? A cocriação organizacional, onde o ambiente em que a organização está, onde ela é moldada, os processos de produção são recíprocos, né? Também temos aí os ambientes negociados. As organizações elas podem influenciar os ambientes, né, e moldar o seu futuro, e especialmente por meio de colaborações, transformações, né, que há ali entre as organizações, em quem faz parte dessa organização. Bom, nesse tópico aí nós vamos falar da colaboração, competição e processo evolutivo. A colaboração organizacional, ela são organizações do mesmo setor, né, que colaboram em associações, grupos e empresas ali que se interagem com os fornecedores, fabricantes, parceiros, né, para dividirem ali os riscos, né, e acharem um meio de fazer com que a produção possa possa progredir, né? E não sair do meio que eles pretendem seguir. E os novos modelos colaborativos são os serviços financeiros e a tecnologia, né, que os parceiros adotam para fortalecer ali a criação, né, dos nichos que vão ser aplicados e também ajudam a enfrentar, né, problemas ali com a poluição ambiental e o desenvolvimento econômico. A perspectiva ecológica, ela enfatiza a colaboração da competição, né? Sugere que as relações interorganizacionais devem ser estimuladas para controlar essa turbulência e fomentar
os aprendizados conjuntos. O futuro sustentável é como se fosse ali a sobrevivência da organização, né? Depende do equilíbrio ecológico e evitando aí os riscos, né, da parte da organização com o meio ambiente. Bom, nesse tópico aí, nós vamos falar sobre as vantagens e limitações da metáfora do organismo. O que seria isso? A metáfora do organismo ela é usada para compreender as organizações, né? Entender como elas interagem com o ambiente e fazer com que elas possam se adaptar, sobreviver, né? E prosperar aí. E essa visão, ela, na teoria moderna da organização, ela oferece uma visão profunda, né? Das vantagens e também das limitações, que nós vamos falar no tópico seguinte. Bom, nesse tópico aqui nós vamos falar sobre as vantagens, né? Bom, são 4 tipos de vantagens, né? Compreensão sistêmica, adaptação ao ambiente, ecologia organizacional e gestão prática. A compreensão sistêmica, ela enfatiza a interconexão entre as partes da organização e o ambiente, permitindo que eles façam uma análise mais holística, uma análise mais compreensiva de como essa conexão vai funcionar entre organização e ambiente. A adaptação ao ambiente, ela destaca aí a importância da flexibilidade e da adaptação às mudanças externas, né, que também é essencial para a sobrevivência da organização. A ecologia organizacional, ela explora as relações com outras organizações e o ecossistema mais amplo, podendo aí auxiliar na análise de competitividade e cooperação. A gestão prática, ela já é uma questão de oferecer orientações práticas, né, para os gerentes ao abordar qualquer tipo de inovação ou sustentabilidade e desenvolvimento organizacional. Bom, agora nós vamos ao ponto onde as limitações se aplicam aí entre as organizações, né? Dentre as limitações, nós temos aí o determinismo biológico, a generalização excessiva, a complexidade reduzida e os riscos em sobrevivência. O determinismo biológico, ele pode levar à ideia de que as organizações são controladas unicamente pelas forças ambientais, subestimando o papel da agência humana e da estratégia. A generalização excessiva, ela vem para que possa mostrar que nem todos os aspectos de organismo são diretamente aplicáveis a organizações, o que pode levar aí, né, a uma analogia mais forçada. A complexidade reduzida, ela simplifica as dinâmicas organizacionais, ignorando aí aspectos sociais, políticos e culturais internos da própria organização. E o risco em sobrevivência, né, que prioriza a sobrevivência e a adaptação, mas nem todas as organizações têm como objetivo, né, apenas a continuidade. Também buscam inovações e transformação social.